Vocês estão conseguindo enxergar, né, o slide aí? Sim. Então é o seguinte, ó. Essa aqui é a nossa aula, é a nossa quinta aula de termoquímica, tá? Seguinte, nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar especificamente da ação de entalpia, focando numa coisa chamada lei de Hess, tá? Essa lei de Hess é uma lei importante dentro da termoquímica, tá? Que ela ajuda a calcular a entalpia de uma reação que não existe com base na entalpia de reações que existe, beleza? Mais para frente a gente vai, vocês vão entender basicamente o que eu estou querendo falar, tá? Então a lei de Hess, ela que a variação de entalpia, deixa eu pegar aqui a caneta, ela fala assim, ó, a lei de Hess, ela fala que a variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas em que essa reação pode ser desmembrada, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Na prática, é o seguinte, na prática, digamos que eu tenho uma reação química que tem um reagente e o produto, só que essa reação química não tem valores dela, da entalpia, da variação de entalpia ali no laboratório. Mas só que essa reação química ela pode ser desmembrada em reações menores, em etapas, que têm entalpias conhecidas. Então é só pegar essas entalpias das etapas, somar, até chegar na entalpia resultante que seja coerente com a minha equação química ali de interesse. Então a lei de Hess ela está isso, tá? Em palavras mais simples, a lei de Hess permite que trabalhemos com equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. Tipo, eu posso somar as equações termoquímicas, posso dividir, eu posso inverter, beleza? E aí o ΔH da reação resultante, ela se soma de todos os ΔHs das etapas menores, tá? Então a gente vai ver isso, acho que é GA. Então aqui eu estou mostrando para vocês somente um conteúdo inicial, beleza? Então só voltando lá atrás, nas nossas aulas anteriores, a gente estudou lá no começo entalpia, depois a gente estudou o que era variação de entalpia, que é o que interessa para a gente aqui dentro da química, é a variação de entalpia, não é nem a entalpia em si, tá? Então a gente vai estar trabalhando aqui com a variação de entalpia de reações químicas na qual não tem o valor ali experimental, um laboratório. E aí eu utilizo equações conhecidas para poder chegar no valor da minha equação de interesse, tá? Aqui nesse slide aqui na parte inferior à direita tem também a biografia, uma breve biografia de quem que foi esse químico aí, bastante famoso dentro dessa ciência. Depois que eu passar os slides, é interessante, posso estar fazendo a leitura aí, tá? E vamos tentar entender como que funciona, vamos tentar entender como que funciona isso aqui na prática. A utilização da lei de Hess, beleza? Como exemplo, primeira coisa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Deixa eu, deixa eu perguntar para vocês: tem algum Antônio Rodrigues na turma de vocês? Sim. Ah, beleza. Então vamos lá. Vou exemplificar para vocês aqui, certo? Eu tenho o carbono grafite, ele reagindo com oxigênio, tá? É a combustão do carbono grafite, que é o meu estado inicial, tá? Esse meu estado inicial, essa reação aqui, ela tende a formar, ou ela vai formar o gás carbônico, tá? Então, eu tô pegando o C, que é o carbono, tô pegando o O2, oxigênio, tô somando o O2 com C, vai formar quem? CO2, é o estado final. Então, o carbono grafite reagindo com oxigênio vai formar o CO2, que é o carbono. Esse é o primeiro caminho, tá? É a reação direta, o primeiro caminho. Só que essa reação, ela poderia acontecer através de uma etapa intermediária. Eu poderia pegar o grafite e o oxigênio e formar somente o CO, que está aqui embaixo, e sobrando um meio de O2, tá? Então eu peguei essas duas moléculas de oxigênio aqui, uma delas reagiu com carbono para formar o CO, e a outra metade ficou sozinha, que é um meio, no caso metade, de O2.
esse é um estado intermediário. Logo em seguida, esse CO reagiu com esse 1 meio de O2 para formar o CO2, que é o estado final. Então, percebe que lá no primeiro modo, eu tenho a minha reação um caminho direto, na qual eu saio do estado inicial e vou para o estado final. Já aqui embaixo, eu tenho um segundo modo, na qual eu tenho um estado intermediário até chegar no estado final. Ambos partem do mesmo estado inicial e chegam ao final. Só que o caminho é diferente. No primeiro caso, caminho direto. No primeiro caminho eu tenho um caminho direto. No segundo, eu passo por um estado intermediário. Beleza? E aí o que acontece, gente? Ó, vocês vão perceber que quando eu tenho aqui o primeiro caminho, no primeiro caminho eu tenho no caso ΔH do primeiro caminho, tá? Deixa só eu desligar aqui uma máquina que está fazendo bastante barulho, gente. Volto em 1 minuto e a gente continua. Tá, beleza, voltei. Então, o primeiro caminho, que é o carbono se transformando, reagindo com O2, formando CO2, eu tenho aqui um ΔH de 393. Beleza? Esse é o meu ΔH. Só que, se eu também pegar o segundo caminho, pegar somente o estado inicial, que é o carbono, tá? O segundo caminho, o carbono grafite, ele reage com 2, tá? Só que no segundo caminho eu tenho um carbono grafite, ele reagindo com meio de O2 para formar o CO. Logo em seguida, o CO reage com meio de O2 para formar o CO2. Então, cada etapa do segundo caminho tem o seu respectivo ΔH1 e ΔH2. E aí, no final, quando eu ΔH1 e ΔH2, que é o menos 110,3, menos 283, eu vou chegar em 393,3 kJ, que é igual ao ΔH lá da mesma reação que percorreu em um único caminho. Portanto, o ΔH da reação é igual ao ΔH1 a ΔH2. Então, gente, em resumo, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês nessa parte é que a lei de Henry, ela estabelece que se eu tiver uma reação desconhecida e eu não tiver o ΔH dela, mas eu tiver reações elementares que até da soma dessas reações eu consigo chegar na minha reação conhecida, eu posso pegar o ΔH da reação elementar dessa e sair somando até chegar ao ΔH da reação que eu quero. Então a lei de Hess ela fala isso, tá? Ela estabelece isso, que eu tenho a soma de valor de entalpia de cada etapa para poder chegar no valor da entalpia da reação final, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum exemplo para vocês. Aqui nessa parte, a gente tem o mesmo exemplo, só a parte gráfica, beleza? Aí a gente tem a parte gráfica, tá? Que eu estou, por exemplo, vocês percebem nesse gráfico aqui de baixo, onde eu estou circulando aqui, ó, tem o estado inicial, onde eu estou marcando aqui em vermelho, e tenho aqui o meu estado final, que é o CO2, tá? Se eu sair do estado inicial e vir para o meu estado final, o meu ΔH é esse aqui, ó, correspondente a essa seta, ó, que eu estou circulando, beleza? Isso com base naquele primeiro caminho, tá? Agora, se eu for por caminhos intermediários, sair do estado inicial, vir para esse estado intermediário aqui, ó, CO mais 2, eu vou ter o quê? Vou ter esse ΔH1, tá? Se eu sair desse estado intermediário, vir para o estado final, vou ter o quê? ΔH2. Só que o ΔH1 mais o ΔH2 vão ser igual ao ΔH aqui, que eu circulei inicialmente. Por quê, professor? Porque a soma dessas etapas irá corresponder à reação direta, o meu ΔH da reação do lado do primeiro caminho. Beleza? Então, tem esse trecho aqui, que eu vou comentar aqui com você, para entender. Ó. Então, generalizando, dizemos que partindo-se sempre de um mesmo estado inicial, tá? Eu estou partindo sempre do mesmo inicial, e chegando-se sempre a um mesmo estado final, a gente está chegando sempre ao mesmo estado final, que é o CO2. O ΔH, ele será sempre o mesmo, quer a reação seja
ou quer ela se efetue em várias etapas. Ainda o ΔH independe do caminho percorrido durante a reação. É importante vocês terem em mente que o ΔH de uma reação, ele sempre depende somente do estado inicial e do estado final. Ele independe do caminho percorrido, tá? Então, se eu quiser calcular um ΔH, tanto faz se esse ΔH eu vou montar ele em várias etapas, em 1000 etapas, ou se somente uma etapa. O importante é que o ΔH será sempre o mesmo, desde que eu parta do mesmo estado inicial para o mesmo estado final, tá? Então, se eu partir do estado inicial para o mesmo estado final, não importa quantas etapas eu vou ter, o ΔH será o mesmo, beleza? É como se uma analogia que a gente pode fazer tivesse como se tivesse é como se meu estado inicial fosse Ouricuri, por exemplo, o final fosse Petrolina. Não importa o caminho, se por Salgueiro, posso ir por, eu não conheço muito o mapa, posso ir por Santa Cruz, eu acho, posso ir por Araripina, não importa o caminho que eu vá, o que vai importar é somente o estado inicial, que é Ouricuri, e o estado final, Petrolina. Beleza? Então, de maneira análoga, a nossa comparação é essa. Não importa o caminho que eu vou ter, o que importa é somente os dois estados, o inicial e o final, na reação química, para mim, H, tá? E o cara que desenvolveu essa que eu posso somar os delta Hs das etapas intermediárias, foi o Hess, beleza? Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão conseguindo entender essa parte ou tá meio complicado? Eu tô conseguindo entender. Também estou conseguindo entender. Deixa eu dar aqui pro. Olá, Antônio Rodrigues. É por isso que você está aqui no encontro síncrono na parte de química, né? É sim. Deixa eu te perguntar. Você chegou a assistir os vídeos anteriores dessa parte de termoquímica? Assisti não, tá internado. Ah, beleza. Mas a parte do conteúdo lá de soluções, de propriedades ativas, essa parte você conseguiu assistir, conseguiu entregar a lista 2 já? Não, eu não consegui ainda não. Depois eu vou fazer e depois eu mando. Ah, beleza. Beleza. Então vamos lá. Continuando. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, algumas consequências da lei de Hess, tá? Algumas características. Vocês vão perceber que a lei de Hess, ela trata as equações químicas como se fossem equações matemáticas, beleza? Então, a primeira consequência da lei de Hess, tá? Ela fala assim, ó, as equações termoquímicas, tá? Então a gente está trabalhando com equações termoquímicas, né? Que são equações químicas e tem dados termoquímicos, que é o ΔH aqui no final. Então, as equações químicas, elas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas, beleza? Então, aqui vocês vão perceber uma uma reação 1, tá? Eu vou chamar essa aqui de cima como reação 1, tá? Reação 1. Essa reação, que reação é essa? É o grafite reagindo com meio de oxigênio para o CO. Ele tem um ΔH1 de menos 110,3 kJ, beleza? Já a reação aqui de baixo, eu vou de reação 2, tá? Nossa reação 2. Como que é a reação 2, professor? É o CO, ele reagindo com e formando CO2, com ΔH2 de menos 283,0 kJ, tá? Características que vocês vão ter que saber e não mais esquecer. E não esquecer mais, tá? Toda vez que tiver uma espécie química aqui no primeiro membro da equação, o primeiro membro é quem? Os reagentes, é quem está à direita da seta. Quem está à esquerda da seta, os reagentes, tá? Vou colocar aqui o R. Quem está à esquerda aqui da minha seta é reagente. Quem está à direita da minha seta é produto. Beleza? Então, toda vez que eu tiver numa equação química uma espécie no reagente e na outra equação química essa espécie está no produto, elas irão se cancelar. Beleza? Essa ideia aqui é aquela mesma quando eu tenho o mesmo número no numerador e no denominador. Eles não se cancelam. Aqui é a mesma ideia, só que quando a espécie química reagente numa equação e no produto na outra, eu vou cancelar.
Por exemplo, gente, ó, o CO. Ó, deixa só eu trocar a caneta para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Por exemplo, o CO. O CO na primeira equação, ele está onde? Ó? Está no lado direito, que é o lado dos produtos. Ó, eu estou circulando aqui. Ó. O CO está aqui. Já na segunda equação, o CO ele está do lado esquerdo, lado dos reagentes. Numa equação ele está do lado direito e no outro ele está no lado esquerdo, eu posso fazer o que? Cancelar, ó. Beleza? Eu posso cancelar, tá? Alguém fala, ah, professor, mas tem aqui um meio de O2 na primeira e um meio de O2 na outra equação. Por que você não cancelou? Porque elas estão, ambas as espécies químicas estão do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Então eu não posso cancelar. Eu só posso cancelar quando elas estiverem em lados opostos, lados diferentes. Beleza? Então, de posse disso, já que eu cancelei o CO, aqui com essa equação, eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque as equações termodinâmicas, elas podem ser o quê? Somadas como se fossem equações matemáticas. Beleza? Elas podem ser somadas. Então vamos lá. Ó. O carbono grafite, eu vou somar ele com quem? Com ninguém, já que ele está sozinho, então só vou repetir ele aqui. Ó. Carbono grafite, está aqui embaixo. Mais, ó, um meio de O2 vai dar o quê? Vai dar um O2. Então era para ter um, só que não precisa a gente colocar um. Por isso que não aparece. Beleza? Então, eu estou somando metade da molécula de O2 com metade da molécula de O2. Metade com metade, quando eu somo metade com metade, dá igual a 1, né? Que é 0,5, ou 1 meio mais 1 meio. Então, dá 1 O2. Beleza? O CO2, ele está aqui nos produtos, então eu vou colocar ele aqui desse lado. Beleza? Então, ele está aqui. Então, as duas equações aqui eu somei. Beleza? E cancelei o CO, porque eles estão em lados opostos. E aí, o ΔH, professor, faço, ΔH1 e ΔH2. Eu posso somar também? Pode somar. Então, o que foi que ele fez aqui? Ele pegou menos 110,3 e somou menos 283,0. Então, a soma está aqui bonitinha, ó. Beleza? Então, quando eu faço essa soma, eu vou ter um ΔH de menos 393,3 kJ. Então, daí, de Hess, que é o que a gente está estudando aqui agora, ela também é chamada de lei das escalas de reação, ou lei da soma das entropias de reação. Beleza? Então, eu posso pegar as equações termoquímicas e somá-las como se fossem equações matemáticas. É importante lembrar que a gente tem que cancelar quem estiver repetido em lados opostos. E eu preciso somar também as espécies químicas na reação química e preciso somar também o ΔH. Beleza? Lembrando mais uma coisa, gente, ó. As espécies aqui do reagente, eu somei elas e joguei do lado dos reagentes, ó, aqui desse lado, onde eu estou riscando. GCO, ele apareceu lá do outro lado depois da seta, o CO2, porque ele é do lado dos produtos. Por isso que ele apareceu depois da minha seta aqui. Beleza? Então é isso. Então essa é a nossa primeira consequência da lei de Hess. É admitir que as equações termoquímicas podem ser somadas, equações matemáticas. Deixa eu perguntar, conseguiram entender essa parte aí então? Sim, entendi. Eu entendi, professor. Vamos lá. Outra coisa, gente. Outra coisa importante. A segunda consequência. Fala, se eu inverter uma equação termoquímica, eu vou trocar o sinal do ΔH. Beleza? Então vocês vão perceber aqui, ó. Vocês vão ver que na minha primeira equação aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu tenho carbono grafite, eu tenho O2 formando CO2. E o ΔH é menos 300,3, tá? A minha equação 1. Já na equação 1, ela é o inverso da equação 1. Ela está com os reagentes, ela está com o CO2 que estava aqui nos produtos, ó. O CO2 passou aqui para os reagentes. E os reagentes, que é carbono e oxigênio, estão aqui agora nos produtos. Eu inverti a reação. Toda vez que eu inverter essa reação, eu preciso inverter o sinal do ΔH. Então, se na normal ela era menos 393,3, quando eu inverti, aí ela já vira mais 393,3. Então é importante lembrar, gente, que o valor numérico do ΔH não muda quando eu estou invertendo a equação. Ela não muda o valor numérico, somente o sinal. Beleza? Só o sinal. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês lembram o que significa esses sinais aqui do lado do ΔH? Alguém lembra?
Ó, se você não estiver lembrando, é o seguinte, ó, os sinais aqui no ΔH, o sinal negativo significa que essa reação química está liberando calor, tá? É uma reação térmica, lá do começo, lá das nossas aulas, tá? Tá tudo isso aí gravado, vídeo e slide. Então, o sinal negativo é porque a minha reação libera calor. Já o sinal positivo do ΔH aqui é porque a minha reação química, ela tá o quê? Absorvendo calor. É uma reação endotérmica, tá? Então é importante vocês terem em mente isso, dos sinais, tá? Porque a termoquímica, ela trabalha não somente com os valores numéricos, ela também trabalha com sinal. Porque o ΔH é uma medida de calor, é uma medida de energia. E aqui o calor e a energia, ela tem magnitude, que é o valor numérico, mas também ela tem sentido, tá? Sentido que eu digo direção. Então preciso saber se está sendo liberada ou absorvida. E essa direção, ou sentido, ela é através dos sinais. Tá? Os sinais vão me indicar se aquela reação está liberando ou absorvendo calor. Beleza? Então é importante saber que o ΔH é uma grandeza que possui valor e sinal. Ou seja, possui magnitude, que é a grandeza, e possui sinal. Tá? É importante vocês terem em mente isso daí, certo? Aqui vai para a nossa próxima consequência. Outra coisa importante aqui, gente, ó. Terceira consequência da lei de Hess, ou terceira característica da lei de Hess, é assim, ó. Fala que se eu multiplicar ou dividir uma equação termoquímica por um número diferente de zero, no caso, né, o valor de ΔH também será multiplicado ou dividido, tá? Então é isso, certo? Então se eu tiver lá uma equação termodinâmica e eu precisar lá na minha resolução de exercício multiplicar ela por 2, ΔH também vai ter que ser multiplicado por 2. Certo? É importante ter em mente isso. Ou se na minha equação termodinâmica precisar dividir ela por 2 para não poder obter o resultado desejado, o ΔH também vai ter que ser dividido por 2, tá? Então é importante que vocês tenham isso daí na cabeça, que vocês tenham isso daí em mente, tá? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Então, em resumo, tá? Em resumo, um resumo aqui do que a gente viu até agora. É o seguinte, ó. É importante lembrar que as variações de entalpia das reações podem ser calculadas por três caminhos, tá? A partir das entalpias de formação das substâncias que participam da reação, a entalpia de formação tem lá na nossa também, acho que é na aula anterior, aula 4, que foi postada ontem, ou foi na aula de sábado, não lembro. As entalpias de reação também podem ser calculadas a partir da energia de ligação existente entre as moléculas das substâncias que participam da reação química. Então, esses modos aqui de calcular, esses dois modos aqui de calcular a entalpia de uma reação, foi o que a gente viu nas aulas anteriores, que são os modos mais convencionais, tá? Que eu vou pegar a entalpia de formação da substância e colocar lá na reação e sair somando tudo. E fazer reagentes menos produtos, na verdade. E ou a entalpia das ligações químicas, que também faz produtos menos reagentes. Então isso tudo está em aula, tá? E aí, hoje a gente viu o terceiro modo de calcular a variação de entalpia de uma reação, que é pela lei de Hess, que eu somo algebricamente, tá? Ou seja, matematicamente, as várias equações com variação de entalpia já conhecidas, de modo a obter a equação e a variação de entalpia desejada, de desconhecida. Então é como se esse terceiro modo que a gente viu hoje fosse um modo meio que teórico, de eu estimar o valor da entalpia da reação. E os dois métodos iniciais, que está aqui nos tópicos iniciais das aulas passadas, são os métodos práticos, que eu calculo na prática, como os caras usam para calcular no laboratório. Tá? E o terceiro é como as pessoas usam para calcular o valor da entalpia da reação de maneira teórica, de maneira estimada. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem algum modo a gente... Tá. Então, a gente tem aqui duas questõezinhas, tentar entender como que a gente consegue fazer a resolução de um tipo de questão que envolve lei de Hess. Vamos acompanhar aqui com calma. Fala assim, ó. Fala que o besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de quinona
peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica, representada por. Então, aqui está a reação que acontece lá no besouro quando ele é ameaçado, né? E aí ele libera as substâncias químicas e, juntamente com as enzimas, vai ser o mecanismo que ele utiliza para se defender, tá? E aí ele fala que é uma mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio. Então, por enquanto, isso aqui é só informação. A gente não precisa nem saber das fórmulas químicas disso aqui por enquanto. E a questão deu a reação que ocorre, tá? A reação que ocorre, né? Que no caso é C4OH2 mais H2O2. Esse H2O2 é o peróxido de hidrogênio, mesmo água oxigenada. E aí forma o C3H4O2 e 2H2O, tá? Então isso aqui é informação, a gente não precisa saber nada por enquanto, tá? Aí ele fala assim, ó, o calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando os processos. Então é o seguinte, gente, a questão, gente, que a reação aqui, ó, é uma reação exotérmica. Então a primeira coisa que eu sei é que ela tem que ter sinal o quê? Negativo. Se ela tem que ter sinal negativo, eu já vou descartar as alternativas C, D e E. Eu já sei que a letra C, a letra D e a letra E não são respostas corretas. Por quê? Porque a minha química que eu vou calcular o ΔH é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. E reações exotérmicas são reações que têm ΔH negativo. A letra C, a letra D e a letra E têm sinais positivos. Então eu já A na letra B, beleza? É óbvio que só com esse conhecimento não é garantir que eu vou ser questão. Por quê? Porque eu eliminei 3 alternativas, minha vida ficou 2. E, de modo, eu vou ter que saber o valor numérico do ΔH, tá? É óbvio que a minha chance de acertar, mesmo que eu não saiba o numérico, já aumenta, porque eu já cancelei 3 alternativas, né? Só que a gente, como de química, a gente não vai chutar, vai resolver e descobrir a resposta certa, beleza? Então vamos lá. A questão forneceu pra gente, ó, para vocês entenderem o que é a lei de Hess, a questão forneceu pra gente o ΔH de várias equações aqui, ó. A equação 1, forneceu o ΔH de uma equação 2, forneceu o ΔH de uma equação 3. Aí, pessoal, qual é a nossa missão? Vai ser pegar essas 3 equações aqui e quebra-cabeça. Eu vou pegar elas e ajustá-las de modo que ela vire a equação lá da questão, onde está circulada aqui, ó. De modo que ela vire essa equação aqui que eu estou riscando para vocês, ó. Estão vendo? Tá? A equação aqui que está circulada. Então vai ser meio que uma brincadeira quebra-cabeça. Eu vou pegar essa equação que a questão forneceu, equação 1, equação 2, equação 3, e vou adequá-las, vou mexer nelas, vou montar elas, e no caso, somando elas, que ela fique parecida com a equação lá que está marcada. Consegui qual vai ser a nossa missão aqui nessa questão? Me falem aí. Então, no caso, esse primeiro processo corresponde à primeira parte da onde tem CH, OH, enfim. Essa primeira parte corresponde à primeira parte onde tem a conta. Não, peraí. Eu não entendi. Eu não entendi. Repete. Ó, é o seguinte, ó. A minha equação, essa que tá circulando a questão, é a equação que eu quero calcular o ΔH, que eu não sei, eu só sei que ela é. Deu para entender essa parte aqui? E aí a questão forneceu para a gente umas etapas, tá? A etapa que eu marquei como 1, como 2, como 3. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar essas equações aí, a 1, 2 e 3, e vou arranjá-las, eu vou somá-las de algum que no final a soma das 3 pareça com a equação que eu estou lá circulando. É basicamente isso, entendeu? De novo, essas equações que eu marquei como 1, 2 e 3, a questão forneceu para a gente, deu. Então ela já deu para a gente, de bandeja. Então a nossa missão é
elas de modo que eu some e ela fique parecida com a equação que está dada. Então a lei de Hess é isso. Ele dá equações químicas curtas e eu preciso reorganizá-las para achar equações químicas que eu ou desconhecidas. Vê se consigo entender melhor aí. Fala aí. Tá, mas aí, nessa parte dessa questão, tem três etapas, mas lá em cima, onde está circulado, há quatro, quatro fórmulas. Acho que é assim que se diz. Mas é porque, entendi agora a tua dúvida. Mas isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Lá tem 4 fórmulas, só que a gente tem somente 3 etapas. Só que você pegar aqui as fórmulas das etapas, elas vão dar 4 ou até mais de 4. Beleza? Isso não quer dizer nada não, tá? O que não pode... Acho que eu sei qual é a tua dúvida. Tu tá querendo me dizer que tem 4 etapas, tem 4 fórmulas na equação e a gente tem 3 etapas, mas isso não quer dizer nada, tá? Porque em uma etapa vai ser 2 fórmulas diferentes, beleza? Então não quer dizer nada não, o número de espécies químicas lá na reação principal, tá? Com calma agora. Deu para entender aí? Acho que deu. Tenta resolver essa questão para ver se fica mais claro. Tá, então a primeira equação, ele fala pra gente que o C6H4OH2 aquoso, C6H4O2 aquoso mais H2. Vocês vão perceber que essa espécie aqui, ó, essa espécie aqui, ó, ela é essa mesma aqui, ó, tá? Vou ligando os pontos, é essa mesma. E vocês vão perceber que essa outra espécie aqui, ó, essa outra espécie é essa mesma, tá? É essa mesma. Então o que acontece, professor? Quer dizer que essa espécie aqui é agentes e essa espécie está nos produtos. Lá na minha equação principal, a espécie está nos agentes e a outra espécie está nos produtos. Então elas estão nos locais certos. Então essa aqui eu não vou precisar inverter, tá? Eu vou precisar inverter. Por quê? Porque cada espécie química está no seu devido lugar. Aí pode surgir a pergunta, professor, vai precisar ficar por 2, dividir por 2, essas coisas? Não, não vou precisar. Por quê? Porque aqui o coeficiente estequiométrico na minha equação aqui, quando não aparece nada, tem um. Quando não aparece nada aqui, ó, tem um também. E lá na minha equação, quando não aparece nada, tem um. E quando não aparece nada, tem um. Então, que ambas as equações, elas têm coeficientes estequiométricos como sendo um. Não preciso mexer em nada em relação a isso, tá? Então aqui, ó, eu peguei a minha equação 1, aqui na resolução, onde eu tô agora, ó, e só fiz repetir. Mantive ela e o ΔH tá mais 167 kJ por mol. Que foi fornecido aqui pra gente. Beleza? Então, para não poluir muito, eu vou apagar aqui essas coisas, tá? Que eu já risquei. Beleza? Agora eu vou voltar e vou riscar de novo para poder conseguir, tá? Então aqui onde eu estou marcando aqui, ó, aqui do lado esquerdo, onde tem resolução, ó. Percebe, ó, onde eu estou riscando aqui, ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que a equação 1 vai fazer o que nela? Nada. Eu só mantive ela. Porque as espécies químicas estão no lugar correto, nos lugares corretos, e elas estão com coeficientes estequiométricos corretos, tá? Então, beleza. Então, a equação 1 só fiz repetir. Tá lá. Agora, vamos para a equação 2. A equação 2 é a equação que mostra o aparecimento da água oxigenada, que é o O2H2. Ela aparece aqui onde, ó? Aparece nos produtos. Aí vocês já vão olhar. Mas lá na reação que o senhor está querendo calcular, o H2O2 está aparecendo nos reagentes, que é do lado esquerdo. E aqui ele está aparecendo nos produtos. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou ter que inverter o meu H2, vou ter que inverter essa equação, beleza? Então, é aqui na resolução aqui, ó, na resolução, cadê? Deixa eu ver, onde foi que eu me perdi? Deixa eu ver, gente, só um minuto.
Ah, é porque a resolução aqui ela tá errada. Apareceu um O2 aqui ao contrário. Mas na verdade vai ter que aparecer aqui. Deixa eu consertar logo aqui. Deixa eu consertar aqui. Opções de ponteiro, caneta. Tá. Ó, esse O2 que tá aparecendo aqui, ó, 2O2 eu vou apagar. Porque na verdade eu inverti a reação. É que vai ter que aparecer aqui, ó. É o H2, 2, O2. Para vocês verem como o livro às vezes erra, ó. Aqui de um livro, tá? Então, o que aconteceu com a reação 2? Eu peguei ela e inverti. Eu coloquei o H2O2 lá para os reagentes, aparecendo aqui, e o H2O e o meio de A e o meio 2 ele veio aqui para os produtos. E o ΔH dela aqui da reação 2 era 5 kJ por mol. Tá aqui, ó. Só que como eu tive que inverter a equação, o ΔH dela vai passar a ser aqui agora menos 95. Por que, professor, que mudou de sinal? Porque eu inverti a reação química. Por que eu inverti, professor? Porque na equação que eu quero calcular, 2O2 aparece aqui no lado esquerdo dos reagentes. E na equação que foi fornecida para mim, que é a equação 2, o H2O2 aparece no lado dos produtos. Então, por isso que eu tive que inverter. Beleza? Vamos analisar a equação 3, tá? A equação 3, ela é a equação do aparecimento da água, tá? O aparecimento da água. Aí vocês vão ver, gente, que ela, ela aparece lá na minha equação principal como sendo duas águas, tá aqui, ó, o coeficiente 2 e do lado dos produtos, beleza? Só que na minha equação 2 já tem uma água, tá? Do lado dos produtos. Então a minha equação 3 eu vou precisar fazer o quê? Jogar essa água que aparece na equação 3 lá pro lado dos produtos, que aí quando eu somar ela com a equação 2 ela vai virar mais água, vai virar duas águas. Então a equação 3 eu tenho somente que tirar a água aqui do lado dos reagentes e jogar ela pro lado dos produtos. O que eu faço, professor? Só faço. Se eu inverter, ela está sendo mostrada aqui, ó. Ela já é invertida, da minha equação 3. A equação 3 ela é 286 kJ. Como eu inverti, ela vai virar menos 286 kJ. Beleza? E agora, professor, o que eu faço? Eu vou pegar as três equações aqui do lado da resolução e vou somá-las, tá? Vou somá-las. Quando eu faço a soma de todos, eu vou chegar nessa equação aqui de baixo. E essa equação aqui de baixo, ela é igual à equação lá da questão que eu estou querendo calcular, igual essa, tá? Se ela é igual, o que eu faço agora? Eu vou pegar somente os ΔH que estão aqui e vou somando, tá? Então, eu vou pegar quem? Mais 177, vou pegar mais menos 95, vou pegar mais menos 283, 286. Então, quando eu faço toda essa história aqui, eu vou chegar no ΔH menos 204 kg, tá? E aí vocês vão perceber, professor, então o senhor chegou no menos. Então, realmente, aquilo que a gente estava supondo inicialmente é verdade, que foi o quê? A equação, a questão falou que a reação é exotérmica. Se é exotérmica, ΔH vai ser o quê? Negativo. Então, o valor numérico do ΔH da minha questão ele tem que ser negativo. A gente provou, com base no cálculo, que o ΔH é negativo. E o valor numérico, achou 204 kJ/mol, que é a minha letra B, tá? É a letra B. Pode ser, gente, que tenha ficado confuso à primeira vista, mas aí o que vocês vão fazer? Vão pegar a gravação da aula depois. Eu coloquei para gravar, eu acho. Vão pegar a gravação da aula e vão rever novamente no passo a passo. Eu aconselho, inclusive, que vocês copiem essa equação aqui da questão e as ações das etapas 1, 2 e 3 e tentem refazer vocês mesmos. Invertendo quem que tem que inverter, multiplicar quem que tem que multiplicar e no final fazer a soma. Então eu aconselho que vocês façam isso. Porque esse tipo de conteúdo aqui se aprende fazendo, não adianta. Vocês vão ver eu resolvendo aqui em questões, mas vocês só vão aprender se vocês forem lá e tentar, tá? Pode ser que eu resolva aqui 200 questões e vocês não vão aprender. Vão aprender bem se colocarem a mão na massa, tá? Mas deu para dar um claro aí de início? Me falem aí, a Nicole, a Elisnara, acho que só tem você mesmo. Se deu para dar uma melhorada aí no entendimento. Deu, professor. Na letra B, só uma dúvida, na letra B tá molécula elevado a menos 1, mas por que tá menos 1? É porque só acho um slide mais limpo. Ó, vamos lá. Que é assim, ó. Toda vez porque na química é assim, ó. Toda vez que eu tiver kilojoule
toda vez que eu tiver quilojoule dividido por mol, toda vez que eu tiver quilojoule dividido por mol, que aí a gente também chama de... Aí nas questões também tem quilojoule barra mol. Mesma coisa, de quilojoule dividido por mol, tá? Que também é a mesma coisa disso, ó. É a mesma coisa de quilojoule vezes mol a menos 1. Por que, professor? Porque é o seguinte, esse mol está aqui no denominador. Para ele subir para o numerador, ele vai multiplicando, mas vai com expoente menos 1. É lá da matemática. Beleza? É lá da matemática. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, 1 sobre 10. 1 sobre 10 é a mesma coisa de que? De 10 elevado a menos 1. Tá? Se o 10 quiser subir lá para cima, ele tem que vir com menos 1. Tá? Isso daí é lá da matemática. Me fala aí. Então, essas três formas aqui de as unidades do ΔH são equivalentes. Você pode escrever quilojoule dividido por quilojoule barra mol ou quilojoule vezes mol elevado a menos 1. As três coisas são equivalentes. Tá? Deu para entender aí, Nicole? Entendi agora. Pronto. São coisas equivalentes. Tá? Ó, já que você tocou no assunto, deixa eu fazer uma coisa aqui também. Ó, por exemplo, na química, poderia aparecer a unidade assim, ó, poderia aparecer a unidade calorias, dividido por mol, ao quadrado, mol elevado a 2. E aí eu poderia também escrever essa equação como sendo cal vezes mol elevado a menos 2. Então o que acontece? O expoente que está aqui, para eu poder essa grandeza lá para o numerador, o meu expoente ele vai, mas vai com sinal trocado. Então o mol que está aqui embaixo, todo número real, ele tem expoente 1, né? A gente sabe que todo tem expoente 1. Só que eu não preciso colocar elevado a 1 aqui. Não precisa. Então, se ele subir lá para cima, olha, se ele for lá ele vai ter que ir com o sinal do expoente trocado. E aí o sinal do mol é 1. Se ele for subir para lá com o expoente trocado, vai virar mol menos 1. Tá? Então também a regrinha é explicada com base nisso. Tá? Então se tiver uma unidade chamada calorias dividido por mol elevado a 2, se eu quiser colocar o mol lá no numerador, ele vai levar a mol a menos 2. Então é só para a gente poder entender onde é que vem essas numerações aí. Mas sempre lembrando, uma coisa é igual a outra. Ou seja, quilojoule barra mol é a mesma coisa que quilojoule vezes mol a menos 1. Tá? Só para deixar isso claro. Aí, a gente tem mais essa última questão aqui que eu vou resolver para a gente finalizar a nossa aula, tá? E aí a gente dá continuidade aos conteúdos ao longo da semana. É assim, ó. Exercício resolvido. Fala assim, ó. Sabendo que os calores de combustão do enxofre monoclínico e do enxofre rômbico são, respectivamente, menos 297,2 kJ por mol e menos 296,8 kJ por mol, calcule a variação de entalpia de um mol de enxofre rômbico e enxofre monoclínico. Então, perceber, gente, que essa questão é muito interessante. Ele quer saber qual a de calor que está envolvida na transformação de rômbico no enxofre monoclínico. Só que a que deu para a gente foi as entalpias de queima dos enxofres. As entalpias de queima, eu vou saber a entalpia de transformação de um enxofre em outro.
vão perceber que a lei de Hess ela é interessante por conta disso. Que eu vou fornecer para vocês duas equações de processos químicos diferentes, que no caso é a queima, e vou pegar de um processo químico diferente da queima, que é a transformação de um enxofre em ouro. Mas eu vou utilizar a queima como meu ponto para calcular o ΔH do enxofre em outro. Então vocês percebem que é meio que um cálculo do ΔH de maneira indireta, que eu vou estar utilizando outras reações ou de outros processos para calcular o processo de interesse ali. Uma transformação alotrópica. É uma transformação entre os alótropos do enxofre. Tá? Vamos aqui, ó, resolução. Quando o enunciado do problema é apresentado em linguagem corrente, ou seja, na linguagem escrita, isso é, linguagem não matemática, aconselhamos como primeiro passo a tradução. Que tradução é essa, gente? É a gente pegar o que foi escrito no enunciado e transformar para equações termoquímicas, ali da química que a gente está trabalhando. Tá? Nesse caso, a partir do enunciado, a gente resulta que as equações dadas. Então, com base no que vocês já estudaram ou estão estudando lá da parte de combustão, essas equações aqui embaixo, elas não seriam dadas nas questões, vocês que teriam que saber montá-las no que já foi ministrado de entalpia de combustão, tá? Então a equação lá, a questão, ela deu enunciado, falou lá da entalpia de combustão enxofre monoclínico e rômbico, e aí vocês teriam que ter, vocês precisam de montar essas equações aqui com base no que foi dado enunciado. Tá? Porque tem questão, gente, que vai fornecer para vocês as equações, mas tem questão que não. Ele vai admitir que você sabe montar, tá? Então os casos mais simples, vocês não sabem montar, tá? Então, se é uma equação que envolve a queima, a combustão, vai ser quem? Vai ser o enxofre reagindo com O2 para formar quem? SO2. O outro enxofre rômbico, mesma coisa, vai ser o enxofre reagindo com O2 para formar SO2, tá? Por que, professor, que tem um O2 em cima e um O2 embaixo? É queima, é combustão. Toda vez que envolver combustão, existe a presença de quem? Do oxigênio, tá? Ele que vai efetuar a queima. Isso. Por isso que ele aparece aqui, beleza? E aí, aqui, ΔH1, 297,2, questão forneceu. Menos 296,8, questão também forneceu. Tá aqui os dois ΔH. Só que a equação pedida, a equação que a questão quer, é essa aqui, ó. É a transformação do enxofre rômbico, tá? Vou atacar com outra cor para vocês entenderem o que a questão quer. A questão quer essa equação aqui, gente, ó. A questão quer essa equação que eu estou marcando em azul. Tá? Então ele deu as equações lá em vermelho, que está marcado em vermelho, só que elas vão ser utilizadas para eu poder chegar na equação em azul, tá? Isso, beleza? Então o que acontece? Ó, vamos montar de novo estilo quebra-cabeça. O enxofre rômbico, aqui ó, caraca, o que eu fiz aqui, hein? O enxofre rômbico, na minha azul, que é a equação, que é como se fosse a equação, como se fosse o espelho. Tipo, a azul é a minha meta, onde eu quero chegar. E a equação em vermelho são as quebra-cabeça, tá? Aí vocês vão perceber que lá no azul, na equaçãozinha onde eu marquei em azul, o enxofre rômbico, ele está nos reagentes. E aqui a minha equação aqui de baixo, ó, essa equação que eu estou marcando em azul, que eu estou chamando de equação 1 aqui do lado, ó. Não, estou chamando de equação 2 embaixo. O enxofre rômbico aqui da minha equação 2, ele também está do lado. Então a equação 2, eu não vou mexer com ela. Vai ficar igual. Não vou inverter, não vou multiplicar, não vou fazer nada. Por quê? Porque o enxofre rômbico já está nos reagentes. E a minha equação marcada em azul, aqui embaixo, é que o enxofre rômbico esteja nos reagentes. Já que ele aqui não pede a transformação do enxofre rômbico para um enxofre monoclínico, então o enxofre rômbico precisa estar nos reagentes. Por consequência, o enxofre monoclínico, ele precisa estar nos produtos. Está aqui, ó, em azul. O monoclínico precisa estar nos que é do lado direito. Só que na minha equação que foi fornecida, o enxofre monoclínico, ele está aqui nos reagentes, ó, do lado esquerdo. E o que eu vou ter que fazer com essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1? Eu vou ter que fazer o que com ela? Vou inverter. Então a equação 1, vou ter que inverter. Porque lá no meu espelho do quebra-cabeça, o meu enxofre monoclínico, ele está aqui do lado esquerdo. Está aqui do lado direito, na verdade, do lado dos produtos. E na equação lá do quebra-cabeça, ela está aqui do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes. Então ele precisa ser invertido. Se ele inverteu, o
o sinal do ΔH vai ter que ser invertido também. Então, se era menos 297, vai ser agora mais 297. E a da equação 2, vou repetir, menos 296,8. Não vou mudar, porque ela não precisou ser alterada. Pronto. Então, agora, gente, é só pegar as equações aqui e somar. Percebe, ó, que o O2 aqui está antes da seta, ó. Antes da seta e aqui na equação de cima da seta. Então, o O2 ele vai ser o quê? Cancelado. Porque em um lado ele está no reagente, do outro lado ele está nos produtos. E aí o resto a gente somando. O SO2 também será cancelado. Porque quando eu invertir esse SO2 aqui, ele vai passar lá para o lado dos reagentes. E o SO2 da equação de baixo está nos produtos. Então ele também vai ser cancelado o SO2. Então, no final das contas, é somente enxofre rômbico e enxofre monoclínico, que é o que está aqui embaixo. Estava pedindo na questão. E aí o ΔH eu faço o que com ele? Só faço somar. Somo o ΔH, eu vou chegar em mais 0,4 kJ por mol. Tá? Por quê, professor? Porque eu peguei mais 297 e somei com menos 296,8. Quando eu somo, a diferença vai dar 0,4 kJ por mol. Tá? Então, significa o quê? Que o ΔH, para transformar enxofre rômbico em enxofre monoclínico, é mais 0,7 mol. Então, significa o quê? Que eu preciso fornecer. Por quê? O ΔH é positivo. Então, é uma equação, é uma reação que precisa que absorver calor. Então, para ela absorver, eu preciso que fornecer. É uma equação, é uma reação endotérmica. Tá? Aqui, gente, por conta do nosso tempo, a nossa aula não ficar muito extensa, tá? Mas, mais uma vez, eu falo aqui, vou estar disponibilizando a gravação, vão poder acompanhar com calma. Me fala aí, Nicole, conseguiu dar entender, o Elisnara também, aí com esse segundo exemplo, me falem aí. Eu consegui entender por cima. Então vocês duas aí revejam as aulas que está faltando, depois voltem aqui para essa aula para verem aqui a resolução dos exercícios, e amanhã mais um conteúdo aqui relacionado com termoquímica, e na a gente faz a nossa última aula aí de tira dúvida e eu já posto a lista de exercícios para vocês. Beleza? Combinado? Tá certo então. Pois um bom final de tarde para vocês aí e até a próxima. Valeu.